que seria o termo de referência e qual sua base legal? Bom, o termo de referência, como seu próprio nome já diz, vai se constituir num referencial para a futura elaboração do edital. Então ele vai condensar num único só documento todos os elementos que já constavam na fase interna do processo e com base nele é que vai se proceder à futura elaboração do edital. Com relação à base legal, não existe na Lei 10.520 ou na Lei 8.666 menção a essa figura específica termo de referência. Na verdade, ele é uma criação no âmbito do Poder Executivo Federal dos decretos 3.555 e 5.450. Então, os órgãos e entidades que estão submetidos a esses decretos necessariamente precisam elaborar um documento chamado termo de referência. Os que não são vão depender ou da sua própria regulamentação em estados e municípios, ou se não tiverem esse documento específico chamado termo de referência, ainda assim, todos os elementos que contêm o termo de referência deverão constar lá no processo administrativo. E quais os elementos obrigatórios que devem conter nesse termo de referência? Bom, considerando isso, que esse documento vai concentrar todos os principais elementos que a gente já tinha na fase interna, vai ser indispensável no termo de referência a descrição do objeto, as condições da futura execução do contrato, juntamente ali com os deveres do contratante e do contratado, critérios para a futura aceitação das propostas e verificação dos documentos de habilitação e talvez o documento essencial ali do termo de referência, o orçamento estimado da administração. E quem é que elabora esse termo? Não existe uma definição específica, como eu falei para você, da 10.520 com relação ao termo de referência, mas, de acordo com os decretos federais, essa competência vai ser do setor requisitante, até porque o setor requisitante é que tem maior conhecimento do objeto que vai ser licitado. De todo modo, seja o setor requisitante, seja eventualmente ele assistido pelo departamento jurídico ou por um parecer técnico quando for preciso, o que realmente importa é que, como se trata de um documento da fase interna, ele não vai poder ser elaborado nem pelo pregoeiro, nem pela comissão de licitação, porque as atribuições desses colegiados, o pregoeiro e a equipe de apoio e a comissão de licitação, se concentra especificamente na fase externa da licitação, ou seja, depois da publicação do edital. Então, termo de referência, uma competência concentrada lá no setor requisitante, mas não na figura do pregoeiro e da comissão de licitação. E quando que é obrigatório a elaboração desse termo? O termo de referência vai ser sempre obrigatório para os órgãos e entidades federais, em se tratando de pregão presencial e eletrônico, e como eu destaquei para você, ainda na fase interna da licitação, anteriormente à elaboração do edital. Mas reafirmando, obrigatoriedade aos órgãos e entidades submetidos aos decretos federais e aos estados e municípios quando houver regulamentação local, também prevendo essa figura. E a exigência desse termo, ele precisa estar em edital? O termo de referência costuma comumente ser um anexo do edital, mas ele não é um anexo obrigatório, porque dentre as disposições da Lei 8.666 que tratam do edital, em nenhum dos anexos a gente tem a figura do termo de referência. Consequentemente, o termo de referência não é um anexo obrigatório do edital, mas tem se adotado por praxe administrativa para ter o detalhamento maior do objeto licitado, transpor o conteúdo do termo de referência como um anexo obrigatório do edital. O essencial, por outro lado, é que esse termo de referência seja necessariamente elaborado antes da elaboração do edital, mas obrigatório ele não é como anexo do edital.